volta para mais um vídeo. Vamos continuar com a nossa série vendo o livro das partidas do multicampeão mundial Vichanand, escrito pelo Zenon Franco, grande mestre paraguaio. E chegamos no jogo 5, que tem uma introdução bem legal, de novo. E o título dessa partida é O Primeiro Match do Anand pelo título mundial. Como eu expliquei no vídeo anterior, o Kasparov abriu mão do título da FIDE em 93 e isso criou uma certa bagunça no mundo. Então vamos lá, em 94, o Anand jogou candidatos da FIDE, né, o ciclo que o Kasparov não participava mais, ganhou do Yusupov na primeira fase, mas ele perdeu já nas quartas de final para o Gata Kamsky, que, como eu falei, eram os jogadores jovens da época que estavam ali surgindo nos anos 90. No ciclo da PCA, né, que foi a associação que o Kasparov ajudou a fundar, ele ganhou o primeiro match do Romanichin, que era um grande jogador dos anos 80. Depois ganhou do Michael Adams, grande mestre muito conhecido da Inglaterra, na semifinal. E na final ele jogou de novo com o Kamsky, mas dessa vez ele ganhou. Quando ele ganha a final do Kamsky, ele ganha o direito de jogar contra o Garry Kasparov a final do Campeonato Mundial de Xadrez da PCA de 95. E agora uns detalhes que eu não sabia, né? O match aconteceu em Nova York, em 95, aconteceu no World Trade Center. E o match começou no dia 11 de setembro. Me deu até um frio na espinha, né? De ver essa data aqui no World Trade Center. Eu não sabia desse fato, né? Nunca tinha ouvido falar disso. Então, olha só, né? Que loucura isso, né? Justo no dia 11 de setembro começou o match, em 95. Ele disse que a preparação era um trabalho muito difícil contra o Kasparov, que sempre era muito destacado nas aberturas, né? E principalmente também porque o Anand tinha jogado os dois ciclos, né? De candidato, seria. Então ele estava muito mais exposto. Ou seja, o Kasparov tinha muito mais informação dele, enquanto que o Anand não sabia muito o que o Kasparov ia fazer. O Kasparov estava jogando muito menos que ele, claro, nessa época. Ele diz aqui, o Anand disse que ele não gostou como o evento foi organizado, esse em Nova York. Diz que o prêmio foi diminuído de última hora, condições não eram das melhores. Foram muitos problemas que os organizadores tiveram. Mesmo assim, o Anand não atribui a derrota dele no match, né? Ele acabou perdendo esse match pro Kasparov, ele não atribui isso aos problemas de organização. É muito legal ver a opinião do próprio Anand, eu não fazia ideia desses detalhes todos aqui sobre esse match, né? Bom, esse aqui é o jogo 9, né, do Campeonato Mundial. Como eu falei, ele perdeu o match, né? Mas enfim, os primeiros 8 jogos empataram. E a nona partida é essa aqui que a gente vai ver agora, o Anand de brancas contra o Kasparov. Antes de começar a partida, já sabe, né? Não esquece de deixar aquele joinha, aquele like se você estiver gostando desse tipo de conteúdo e considere também se inscrever no canal. Vamos lá. Então, o Anand tem as peças brancas aqui, 2.725, né, jogando contra um Kasparov quase 2.800, né? 2.795 Kasparov, sempre uma brincadeira o rating dele, né? Então ele joga E4. O barulho das peças tá, né? Tá normal, tá. C5, cavalo F3. D6, D4, C por D4 e cavalo por D4. Cavalo F6, cavalo C3 e A6, a variante Najdorf da Siciliana, sempre muito temida pelos jogadores das peças brancas, né? Uma das melhores defesas, se não a melhor contra o peão-rei. E o Kasparov jogou muito a Najdorf na carreira dele, então isso aqui não foi nenhuma surpresa pro Anand. O Anand jogou bispo E2, que era um lance muito comum na época. Hoje em dia, ele ficou fora de moda esse lance por um tempo. Hoje em dia voltou bastante à moda, bispo E2. Uma linha que o Karpov usou muito mesmo nos anos 80. E aqui hoje em dia se joga muito mais o E5, né? Que é o espírito mais da Najdorf mesmo, jogar E5. O Kasparov jogou E6, que é um estilo... Não dá pra chamar de Najdorf ainda, mas é um estilo mais da variante Scheveningen, né? E que a pronúncia deve estar completamente errada, mas variante Scheveningen na Sicília, né? A gente tá falando sobre pronúncia, né, de nomes, enfim, nas transmissões dos últimos dias. Mas, enfim, essa é a variante mais estilo Scheveningen e não estilo Najdorf com E5 direto, né? Hoje em dia tem lances bem interessantes aqui, que é jogar um G4 às vezes aqui, né? Já que o preto não exerce muita pressão aqui no centro, você tem mais liberdade para sair empurrando os peões, né? De toda forma, fez o roque aqui o Anand, jogou tradicional. Bispo E7. E agora ele jogou A4. Ele até comenta aqui que essa daqui é a defesa principal do Kasparov, né? As formações com E6. Que ele usou isso bastante contra o Karpov nos matches de campeonato mundial que aconteceram
Claro, nos anos 80. Bom, jogo esse A4, cavalo C6, bispo E3, né? Você tem a opção de jogar com ou sem A4, né? Que você tem muitas alternativas pro branco, pro preto também. Mais pro branco, na verdade. Roque F4, que é um lance comum, porque se você jogar F3 e defender aqui, você não tem muito o que fazer. Então você tem que tentar uma iniciativa aqui, né? Às vezes preparar F5, que muitas vezes não funciona, às vezes ideias de E5, e às vezes até trazer um peão para G4, que ele acaba jogando na partida, que é uma ideia temática também. Veio dama C7, lances muito genéricos aqui pro preto, né? Pode jogar com bispo D7 às vezes. Tem muitos detalhes aqui. Às vezes você troca direto aqui. Existe até um E5 direto aqui, tentando criar uma tensão aqui para abrir o bispo, né? Na marra. Ele jogou dama C7. Rei H1, torre 8, aqui ele não tem nenhum. Ele não coloca nenhum comentário por enquanto. Na partida. Então jogou torre 8. E aqui ele falou que eles já tinham jogado essa posição 4 vezes no match, tá? Porque como essa aqui é a nona partida, já tinham jogado 4 de brancas o Anand, e todas as 4 de brancas foi essa variante, mais ou menos. Ou algo parecido. O Anand tinha jogado dama D2 ou bispo D3 nesse momento aqui nesse match. Ele inova com um lance diferente que é bispo F3. Deixa eu dar uma espiada bem rápida aqui na teoria. Só ver as referências, tá? Dama D2 é bem pouco jogado hoje em dia. Tem bispo D3, bispo F3 é o mais jogado disparado. Bispo F3, que hoje em dia é o lance que eu pensaria que é o lance mais comum mesmo. Bispo F3. E aqui jogou bispo D7. O Kasparov. Ele disse que o Kasparov jogou várias vezes torre B8 contra o Karpov. Torre B8, ele mudou o lance. Aí ele fala. Como é que ele fala aqui? Ah, não, ele fala que, desculpa, cavalo A5. Aliás, eu nem sei se ele jogou G4 na partida. O G4 é uma análise aqui. O único spoiler que eu tenho é que é o seu resultado da partida, que eu não falo, tá? Mas eu não sei como que é a partida. Eu só falei do G4 porque eu vi numa outra página aqui. Mas eu prefiro fazer assim os vídeos. Eu nem vejo a partida antes, né? Eu tô vendo aqui que nem vocês. Pode ser até que eu já vi alguma vez esse jogo, né? Anos atrás. Eu tô fazendo como se fosse um react mesmo, né? Porque eu não vi a partida. Se cavalar 5, aí sim você tira a pressão do centro e você potencializa um G4, que é a análise que ele coloca aqui. E aqui ele fala que o Kasparov jogou essa posição várias vezes, aí ele tem uma pergunta aqui no livro, né? O livro é feito cheio de perguntas, por isso que é um livro que eu recomendo bastante. Você comprar essa coleção aí do Move by Move. Eu não vou entrar nos detalhes, tá? Mas ele fala um monte aqui sobre essa variante, que não é nem a partida, tá? Aí G4, G5, ele fala que ele faz uns questionamentos e joga um monte de variante, né? Mas vamos voltar para a partida. Só para mencionar, é legal entender que o G4 aqui é uma ideia, né? Não, ele nem faz G4 na partida. Falei besteira. Então, assim, essa variante muitas vezes é baseada no G4 mesmo, né? Porque eu quero jogar G4, G5. E é uma posição delicada, porque você está expondo bastante o seu rei. Ao mesmo tempo, você desaloja o cavalo, né? E você ganha ideias de fazer H4, H5. Mas qualquer avanço de peão tem os seus lados negativos também. Ele jogou bispo D7 aqui. E agora cavalo B3. Legal esse lance. E a pergunta é, por que tirar o cavalo do centro, né? Assim, eu joguei muito essa posição de pretas. Agora eu tô falando eu, tá? Não o Anand. E eu sempre lembrava dessa regrinha. Então, sempre nessa posição específica, tá? Da Scheveningen. Sempre que joga bispo D7, o cavalo B3 tende a ser uma reação boa. Eu tô muito curioso pra ver a explicação dele. Eu acho que vai ser essa, tá? Eu tô fazendo a minha explicação primeiro. Porque sempre que o cavalo tá em B3, o bispo gostaria muito de estar nessa diagonal. Ou seja, se o branco faz cavalo B3 direto, normalmente B6 é o lance correto aqui. Porque você não tem mais a troca em C6, né? Que poderia expor a dama, né? Por exemplo, bispo F3. É óbvio que B6 não pode aqui. Eu troco e E5, né? E aí o branco está muito ganho. Tá caindo a torre e tá caindo o cavalo aqui. Mesmo se não tivesse bispo F3, você teria um problemaço aqui, né? Se jogar B6 aqui, eu teria provavelmente a troca e E5, uma coisa assim, para bispo F3, né? Então sempre que o cavalo sai, B6 é bom. Então, quando o bispo vem para D7, né, ele jogou bispo F3, agora não tenho mais o B6, né? Tanto que muitas vezes nessa linha,
O preto joga B6. Eu acho que isso aqui é bem teórico. G4 e bispo C8 aqui. Por dois motivos. Para voltar o bispo para cá. E segundo, para ter a casa de volta aqui do cavalo em D7. E aí, às vezes eu ouço a pergunta, né? Pô, Cricor, mas isso aqui, será que é instrutivo para mim? É, não sei. Realmente não sei. Porque essa é uma ideia bem específica dessa posição aqui, né? Da volta do cavalo. Então, assim, essa dica, né? Essa regrinha nem é uma palavra boa, né? Mas essa dica que eu dou, ela é muito específica. Então, talvez eu não consiga usar em outra posição, né? Mas é um detalhe interessante e ajuda a entender essa dinâmica de você esperar o nosso adversário para fazer um outro lance ou piorar a peça adversária. Então, algumas ideias você pega aqui, tá? Mas você não pode falar, putz, o Cricor falou que sempre que isso aqui eu jogo aqui. Não, depende muito da posição. Depende muito, mas essa ideia existe. E se o branco não fizer nada, muitas vezes eu quero trocar e colocar o bispo na diagonal, sem ter jogado o B6. Porque, como eu falei, o B6 aqui leva cavalo pro C6 e E5, né? Então eu tô tentando botar o bispo em C6. Quero ver a explicação dele agora, que eu não vi ainda. Exatamente, ele fala que a resposta típica para bispo D7, porque senão. Porque eu quero trocar e jogar bispo C6. Ele não comenta o fato do B6 ali, que seria uma explicação mais específica, né? Que o que eu quis dizer é que se jogasse no lance anterior, aí o B6 ficaria legal, né? Bom, dito isso, bispo D7, puxou o cavalo para B3. Poderia ser B6, que é o lance mais jogado aqui, tô vendo na base de partidas. Tem 200 partidas com B6. Porque outra ideia aqui do branco, do cavalo B3, é preparar A5. E essa é uma ideia que vai te servir em várias aberturas diferentes, em posições diferentes. Porque A5 eu fixo aqui, eu travo o peão de B7 e preparo o bispo B6. Então essa é uma ideia legal. Por isso que aqui o preto joga ou B6 ou cavalo A5 direto. Preparando o cavalo C4 às vezes. Jogou cavalo A5 aqui na parte. Não, ele jogou. Isso, jogou cavalo A5. E vamos voltar aqui para análise. Cavalo A5. Ele trocou em A5. Eu lembro que tem até um cavalo D2 aqui para tirar essa casa. Mas cavalo por A5 trocou. Dama A5. E agora. Eu acho que eu joguei essa posição alguma vez já. Tem uma parte da minha aqui? Não. 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 Talvez era parecida. Dama por A5. E agora. Tentando entender a posição, né? Ele jogou dama D3 aqui, o Anand. Dama D3. Torre a D8. E ele fala que o Anand tinha preparado dois lances aqui. Eu acho que antigamente acontecia muito isso. Às vezes os caras estudavam posição e como não tinha análise do computador, era muito coisa de opinião, né? Ou análise bruta. Às vezes eles falavam, bom, aqui se tem dois lances interessantes. Na hora eu decido. Acontece isso. Hoje em dia pode acontecer também, mas como você tem um computador para te guiar, geralmente você vai já um pouco mais decidido, né? Ainda assim, hoje em dia, a gente está num caminho diferente até agora, né? Porque hoje em dia os engines estão tão avançados que ele dá quase que avaliação igual para qualquer lance. Mais ou menos isso, tá na abertura. Tem várias posições que você tem 5 lances com a mesma avaliação. Então você escolhe, né? Cada lance vai para uma posição diferente. G4 ele tinha estudado aqui também, disse o Anand. G4 era uma opção. Mas ele jogou torre FD1, exclama. E aqui a gente já tá num território com pouquíssimas partidas, tá vendo? Aqui tem 4 jogos nessa posição só. Ah, eu lembro desse tipo de. Dessa parte eu não sei se eu conheço. Quer dizer, já vi com certeza. Mas a ideia é muito legal que ele joga. Ele jogou torre FD1 e na hora do bispo C6. Porque assim, geralmente a gente tem essa ideia que na siciliana o branco vai jogar sempre na ala do rei. Isso é bem relativo, né? Porque nem sempre eu quero fazer um G4 aqui. Agora G4, provavelmente eu tô levando um D5 na cabeça, né? Não dá tempo. Né? Essa é uma dica legal para quem joga siciliana, tá? Sempre que vier um G4, você sempre considera se o D5 tá chegando aqui, né? Tem toda a pinta que o D5 destrói aqui, inclusive, né? G4. Vou até colocar a barrinha aqui, porque tá dizendo que o branco tá um pouco melhor. G4 eu acho que ele não vai gostar nem um pouco aqui. É.
Certamente D5 é o lance. Nossa, como é que você sabe, Cri? Como é que você viu tão rápido? É que é muito típico isso aqui. É muito típico. Porque se o cara jogar G5, vamos dizer que eu fiz um lance lento aqui. O branco tá legal. Ele vai subir um monte, quer ver agora a barrinha? Presta atenção. Não subiu tanto. Subiu quase nada, inclusive. Ah, mas tem. Ah, será que tem golpe? Ah, mas olha só, tem D5 aqui. Então no fim eu tinha um pouco de razão aqui, né? Porque se cavalo D7, agora sim vai subir. Agora subiu. Tô vendo os lances ali também, né? Claro. O D5 é tão bom que ele funciona até aqui, né? Porque ele tá criando uma tensão. Se eu tomar aqui, eu tomo. Tô atacando a dama. O rei tá aberto. Eu sei lá. Tem muito contra-jogo aqui. Então, assim, o G4 é bom se eu conseguir jogar G5. Agora, se eu levar esse contra-ataque, eu tô frito aqui. Né? Que é uma ideia típica, né? Isso aqui é uma ideia bem típica da Siciliana que vai ser instrutiva. Então, aqui o G4 não dá mais. O G4 aqui, pelo jeito, era possível. Né? Não sei qual era a resposta contra D5, mas G4, bispo C6, aí G5, talvez, né? De toda forma, ele jogou torre D1 e agora ele faz um lance muito legal. E eu vou tirar a barrinha aqui. E eu lembro que eu sempre joguei muito siciliano a vida inteira, né? E quando eu comecei a ver esse tipo de partida, com essa ideia que ele jogou, me abriu um pouco a cabeça aqui. Ele joga B4 aqui nessa posição. Né? Porque o B4 geralmente não é um lance que você quer fazer. Né? Você deixa o cavalo solto, né? Você, a princípio, você tá dando o jogo onde ele tem melhores chances que a ala da dama. Mas isso é muito genérico, né? B4 é um lance que ataca a dama e não tem muita casa pra dama, né? Se tomar, imagino que torre B1, né? E a dama tá presa, né? Aqui. A dama está presa em A5, olha só. Então depois de B4, veio dama C7 e agora B5. Bispo D7. E agora sim, ele ameaçou a dama, ameaçou o bispo, e agora vem os lados negativos para Nandi. O cara tá ameaçando torre C8, que é um lance bem simples, e seu cavalo vai ter que sair, vai cair o peão e vai desmoronar a ala da dama aqui. Então você tem que jogar com muita energia. Um detalhe interessante, né? Que eu não tinha me questionado aqui. E aí vai mais uma dica, tá? Se você tá vendo o livro de partidas, você tem que tentar questionar os lances, porque eu posso tomar em A6, né? Ele fala que tomar em A6 não é tão grande coisa aqui, bababá. Ah, tá, porque eu não posso tomar, né? Claro. Se eu tomar aqui, cai o cavalo. Mas a pergunta é, por que que o preto não toma em B5, né? Primeiro que não precisa, né? Porque eu não posso, o cavalo tá caindo, eu não posso tomar em A6. Mas ele disse que aqui, cavalo A4, olha que legal. Seria um tema da liberação, né? Quando você joga AB, você tá cedendo uma casa pro adversário. Que no caso é o cavalo de A4 aqui. E agora eu tô entrando aqui. E talvez eu vou jogar C4 e cavalo B6. Você vai ficar meio. Tô ameaçando esse também, né? Parece muito bom pro branco. Então, assim, lembra no xadrez. Lembra que no xadrez a ordem dos fatores quase sempre altera o produto. Então você vai dizer, pô, será que eu tomo agora ou tomo no próximo lance? Ah, não faz diferença. Sempre faz diferença. Então ele não gosta de tomar porque ele não quer dar essa casa pro cavalo. Olha que esperto, né? Jogou bispo D7 e agora ele faz torre B1, exclama. Ele diz que. É, jogou aqui. Ele acabou tomando em B5, né? A pro B5, cavalo B5. Tomou, tomou, e a princípio o branco tá conseguindo uma coisa boa aqui na ala da dama, né? Tocou em B7, par de bispo, né? Saiu o cavalo de C3. Agora a dúvida é, por que o cara não jogou? Chato hoje, desculpa, gravando de manhã aqui. Torre C8 ao invés de A pro B5, né? Então, assim, em livros mais antigos, né, vai ser muito comum você ver menos análise concreta, né? E mais, às vezes, mais texto, né? Ideias posicionais e não tanta análise. Então, pode deixar passar que, às vezes, análise num livro antigo, por que não torre C8, né? Aqui. Porque se eu tiver que fazer um lance passivo, não parece legal, né? Tipo esse aqui ou esse aqui, nem sei se eu posso, né?
Mas ele fala que o branco tem E5 aqui, um contragolpe muito forte. Resumindo, né? Porque se eu tomar em C3, eu tomo em F6, depois eu tomo em B7, esse peão tá perigoso. Então ele tá armando essa ideia com E5 aqui, né? Repara como ele sempre mostra muita iniciativa aqui, o Anand, né? De brancas. Se você chega na posição, você pode encontrar o E5, claro, mas ele tá de olho já desde antes. Ele é um dos jogadores que eu posso falar que é um dos melhores jogadores da história com iniciativa. Eu tô falando do Anand. O Kasparov também. Né? O Kasparov provavelmente está acima, né? Porque é o Kasparov. Mas jogando puramente com a iniciativa, o Anand, ele é absurdo mesmo. Né? Talvez estaria até igual o Kasparov, tá? E o Kasparov tem outras qualidades. Eu acho que ele é um jogador muito mais completo e sempre esteve acima do Anand. Isso é indiscutível, né? Mas na parte da iniciativa, eu acho que o Anand não deve nada a ninguém mesmo, né? Então só essas pequenas análises mostram como ele tá sempre pronto pra dar um contragolpe ali, né? E não ir pra uma defesa passiva. Então ele joga a torre B1. Tomou. Tomou de cavalo. Tomou. E ele fala que dama A5 o Anand esperava aqui. E olha que legal. Até pro adversário dele, ele tá pensando num lance mais ativo, né? Que é dama A5, né? Ele tá pensando, pô, não quero dar o bispo, né? Se eu fosse as pretas. E ele dá uma análise aqui. Cavalo por D6, bispo A4, já me deu até uma dor de cabeça aqui da complicação. Bispo B6, torre por D6, eu não sei. Aí já é muita complicação que eu quero até evitar isso. Entrar nessa análise. Mas resumindo, o preto tá ok aqui, parece. Vamos ver se o computador concorda aqui. Não concorda. Não concorda nem um pouco. Tá certo essa análise aqui? Nosso trabalho não é nem ficar checando a análise, tá? Mas deixa eu ver se tá certo. Dama A5. Ele acha jogável dama A5. Cavalo D6 é jogável, né? Mas tá pior o preto, de toda forma. Ele acha que é uma chance melhor aqui no livro. Vamos lembrar que o livro também é de 2013, eu acho, né? Então, os engines naquela época eram outros, né? Enfim, de toda forma é o espírito que eu tô falando pra vocês, né? Ele já tava buscando mais uma defesa ativa que o Anand. E eu acho que esse é um dos pontos mais fracos do Anand, né? Os deuses que me perdoem falar, criticar o jogo do Anand de alguma forma, mas assim, quando ele tá numa situação defensiva, mais passiva, que ele não tem muito contra-jogo, acho que ele sofre muito, o Anand. É difícil pra todo mundo, tá? Não sei nem se o Kasparov era muito especialista nisso, tá? Tem outros caras melhores que ele, talvez, nisso. Mas nisso o Anand acho que pecava muito, né? Ele sempre buscava uma iniciativa de alguma forma, né? E claro, o cara foi campeão do mundo em vários formatos. Ele é muito bom em tudo. Mas tem algumas coisas que ele vai ser um pouco menos melhor, vamos dizer assim, né? Esse é um ponto do Anand, eu acho. Uma opinião que eu tenho. Bom, ele trocou em B5, dama por B5, torre A8. E nasce uma nova posição aqui, né? Ele jogou C4 nessa posição. Deixa eu tirar a barrinha aqui. A barrinha tá um pouco melhor pro branco. Par de bispo sempre com potencial aqui de C5, E5, né? Jogou E5. E aí ele jogou o bispo B6 direto. Ele fala, ó que legal, se dama C6, C5 aqui, né? É muito a cara do Anand essas partidas, né? Que a posição tá muito dinâmica ainda. Vocês entendem isso? É um dinamismo com pouca peça, né? Mas assim, a posição não tá estável, não tá bloqueada, né? E aí se toma aqui, né? Começa a abrir os bispos. Se tomar aqui, acho que eu tomo de torre mesmo, nem sei. Ah não, toma de A mesmo. Bem interessante o que tá acontecendo, bem interessante. Jogou dama C8. Tomou em E5. Tomou em E5. Se eu jogo F5, só tentando entender aqui, né? Cavalo D7, provavelmente. Né? Toca no bispo, eu venho bloquear em C5 com chances boas, né? Ele tomou em E5, tentando abrir um pouco o jogo. Tomou A5, né? Ah, no tempo que ele não fazer isso, né? Ele quer botar o peão em A5, C5 e um dia atacar em B7. Bispo F8, H3. Enfraquece um pouco, mas tira essa casa, dá um arzinho pro rei. Vem dama E6.
E agora ele mandou um lance maneiro aqui. Agora eu tô começando a lembrar da partida, né? Eu sempre começo a lembrar mais pro fim, né? Ele fala que. Ele só comenta o lance, né? Ele não fala muito o que que o preto quer fazer aqui. Eu pensaria que o branco tá bem jogando C5 aqui, né? C5, talvez torre C8, tentando criar uma tensão aqui em cima do ponto do C5, não sei. Me dá um certo medo, por outro lado, o bispo fica preso aqui em B6, né? Então eu não consigo atacar em B7 direito. E se eu jogar bispo E3 voltando, esse aqui fica solto, né? Ele joga a torre D5 aqui, exclama. Segundo o Zenon Franco. Vamos ver a avaliação do Engine que eu tô curioso aqui para comentar a próxima análise. Ele fala que um sacrifício de qualidade que lembra muito Botvinnik ou Petrosian, né? Lances que são bonitos de ver, né? Torre D5. A ideia tá mais ou menos clara, né? Que se eu tomar, eu vou tomar com peão de E, né? E vou tentar passar esses peões aqui. Eu quero abrir meu bispo, é claro que eu tô abrindo meu seu peão também aqui. Mas eu fico um pouco na dúvida se ele é obrigado a tomar, na verdade, né? O Anand, ele diz que ele ficou muito surpreso com o lance do Kasparov agora. O Kasparov toma aqui cavalo por D5 e ele coloca duas interrogações aqui. Mas parece que o lance aceitado pelos engines. Ele diz que o preto poderia fazer um H5 aqui. Um lance útil. Tira essa casa aqui. Meio delicado H5, mas ok. Ele quer fazer G6 depois. E como eu falei aqui, se eu jogar C5 o bispo fica meio preso, se eu tirar o bispo aqui e ficar solto, não é tão fácil evoluir de brancas aqui. Eu não tô ameaçando o peão, tá defendido. Mas aqui uma decisão curiosa do Kasparov, né? Eu até falei um pouco sobre isso, né? Que aí o Anand falou, né? Na partida contra o Kasparov, que um dos erros do Kasparov, uma das falhas do Kasparov, é que ele tentava calcular sempre muito longe. Óbvio que isso é bom, o cara ter a capacidade, mas às vezes ele forçava a barra na análise e talvez deixava uma ideia mais. Uma visão mais conceitual de lado. Ele queria sempre chegar na verdade de tudo. E às vezes você tem que jogar mais conceitualmente, né? E de novo, o Kasparov é ainda mais. É um cara só com qualidades, mas o cara vai ter algumas pequenas coisas que o cara falha, né? Afinal, ninguém joga xadrez perfeito, né? Nem nunca jogou, nem nunca vai jogar. Então, o Engine parece que acha aceitável o cavalo D5. O meu aqui, bem ruinzinho do site, tá gostando um pouco mais do branco aqui. Mas eu entendo o que o Anand falou. Eu quero ele dá uma pequena vantagem branca aqui já. O jogo branco fica muito fácil depois disso, né? Esse que é o argumento do Anand. Interessante isso, né? Porque não dá nem um pouco vontade de tomar essa torre. Nenhuma vontade, né? Eu penso na cabeça do Kasparov aqui, né? O que que o cara faria se eu jogasse G6, H5? E aí a gente entra num outro ponto, né? Será que... Bom, primeiro ponto. O Kasparov analisou, achou que era bom. Beleza, faz parte, né? Ele tem o direito de tomar a torre. Ou se ele tá dizendo, o cara tá viajando aqui, eu vou tomar essa torre, né? Porque ele vai ter um peão de E andando aqui depois, ele tem ideias de ataque, né? Com E4 e bispo D6. Então, ele, assim, o Kasparov, obviamente, ele entendeu que não era necessário tomar a torre, mas ele achou que era bom. Aqui o xadrez da preguiça entraria bem, né? Um G6. Deixa o cara ali, né? Deixa o cara com a torre ali. Eu não vejo muita ideia no torre D5, além de provocar, né? Mas tem uma coisa bem psicológica interessante. Pô, será que o cara tá achando que eu não tenho coragem de tomar a torre, né? Aí já posso estar viajando completamente, né? Mas enfim, pensando o que que passaria na cabeça, né, do jovem Kasparov também, né, na época. Kasparov aí com 32 anos de idade na época. Enfim, ele tomou a torre e por D5, dama G6, ameaçou E4, seguido de bispo D6, e eu vou dar mate aqui de pretas daqui a pouco, né? Jogou C5, claro. Veio E4, bispo E2. E aqui já tava dando até uma vantagem pro branco aos poucos aqui. Eu acho que é mais isso, tá? É difícil entender o que passou na cabeça exata, mas ele achou que, ó, esses peões não são tão fortes assim. É difícil acreditar, mas às vezes ele pensou isso. E ele tem um 4 contra 2, ele vai ganhar essa partida em vários cenários também, né? Se isso aqui começar a andar. Mas assim, não deu nem um pouco certo pro Kasparov aqui.
Ele disse que bispo E7 pra jogar isso era uma opção, mas era muito lento, né? Ele jogou torre E5 tentando passar a torre. Porque esse D6 eu tenho o bispo toma agora, né? Tem uma cravada aqui. Jogou dama D7 e torre G5. Ah, pode ser que ele chegou nessa posição, né? Pode ser que ele chegou nessa posição e aí. Tá difícil, mas tá tudo bem comigo. Entra exatamente, agora eu me empolguei aqui, porque entra exatamente no que o Anand falou, né? O Kasparov, acho que ele forçou a barra aqui no cálculo, né? Ele chegou no torre G5 e falou: Isso aqui tá bom pra mim. Né? Aí um mix de muito cálculo, um excesso de otimismo às vezes, né? Que toma conta desses caras às vezes, porque eles são muito bons, né? E pode ser que ele menosprezou um lance passivo que nem torre G1, que é o lance que o Anand faz aqui. E é o único lance aceitável, inclusive, né? Eu nem sei se tem outro lance, pensando bem. Porque dama B7 acho que eu tomo aqui, né? Vou dar mate depois. Ou seja, o Anand aí de algum jeito conseguiu, né, perceber algumas falhas do Kasparov. Jogou torre G1 e talvez essa posição aqui ele subestimou. A defesa do Anand e a força disso aqui também, né? O jogo acabou em 3 lances. Né? Esse jogo E3, D6, torre G3, dama B7, dama E6, ameaçando torre para H3 para dar mate. E ele jogou rei H2, exclama. E o preto abandonou aqui. Olha que interessante, né? Ele abandonou, né? Sendo que ele tinha dama E5, começando um super descoberto aqui. Mas ele tranquilamente toma a torrinha 8 e não tem absolutamente nada. Nada nessa posição. Que loucura. Né? Eu tô ameaçando a torre aqui às vezes também, né? Tô ameaçando o D7 às vezes. E ganha essa partida o Anand, né? Como a gente, né, como eu comentei aqui, ele perdeu o match, só que largou 1-0 pra ele. Teve 8 empates no match. A nona partida ganhou o Anand. E aí nas próximas 5 partidas teve 4 resultados decisivos. O Kasparov não tomou conhecimento. Quer dizer, acho que ele ganhou umas 3 seguidas, uma coisa assim. Ou ganhou 2, empatou, enfim. Ele começou a ganhar sem parar agora o Kasparov. Acabou a brincadeira. Então, no meio desse processo também, às vezes o cara tá tão confiante, né? Nem lembro como que era a regra do match, tá? Como que terminava o match. Se era quando alguém chegasse em 4 vitórias, não sei. Tá tão confiante que ele fala, eu vou tomar essa torre e se eu perdi, eu perdi. Se eu perder, eu perdi também, né? Eu vou ganhar as outras. Sei lá, não é difícil entender, né? Qual que é a postura aí do Kasparov, ou se ele realmente avaliou mal, que é totalmente possível. E é isso aí. Ele fala só que ele fala bastante aqui sobre o match, eu não vou entrar nesse detalhe, ele só fala assim, que foi a segunda vitória da carreira do Anand sobre o Kasparov, a outra eu já analisei aqui, inclusive, né, foi no Reggio Emilia. Ele falou que depois de 9 jogos, o Anand estava liderando 5-4, mas nos últimos 9 jogos, o Anand simplesmente colapsou. Kasparov ganhou 4 e foram 5 empates, né? Resumindo. Então, o Kasparov mostrou quem mandava ainda, né? O Anand era muito bom, mas o Kasparov ainda nessa época era, e até quando ele aposentou, na verdade, era indiscutivelmente o melhor jogador do mundo. E ele provava isso com resultados continuamente, né? Ele até perde o match em 2000 pro Kramnik, né? Que é um resultado impressionante pro Kramnik, mas assim, nesse match aqui, o Kasparov ainda assim ele dominou. Só que essa partida só deu Anand, né? Enfim. Não esquece de deixar aquele joinha no vídeo, aquele like se você gosta desse tipo de conteúdo e se você não deixou o like lá no começo. E a gente se vê na próxima. E acabei de lembrar que eu não mostrei a precisão para vocês. Vou mostrar agora. Não vou mostrar a tabela porque não é um torneio, né? É um match campeonato mundial. Vou fazer aqui a revisão, que eu não fiz. Vamos ver se vai aparecer certo aqui. Tá rodando. Tá rodando. É, uma partida
Nada mal aqui do Anand. Opa, por que tá cortado diferente? Suspense aqui, hein? Posso fazer assim outras vezes, né? Suspense. 95,9 pro Anand. E 85,2 pro Kasparov, hein? Que partida do Anand? Partida 95,9 de precisão. 3 excelentes. Teve algumas imprecisões, teve erro aqui também, pouca coisa, mas muito lance bom, né? E aqui temos um jogo digno de 2.800, tá ótimo, né? O Anand tinha 2.725, né? Jogou acima, perfeita aqui a projeção. E 2.650 não foi um dos melhores jogos do Kasparov mesmo, né? Ele toma algumas decisões ali passivas, ele aceita, né? O jogo de iniciativa, o jogo forte, aí o jogo pesado aí do Anand, né? E não reagiu bem aí ao sacrifício. Mas enfim, depois ele parou aí com a brincadeira e começou a ganhar no match. Mas é isso aí, não esquece daquele like se você não deixou lá no começo e na outra vez que eu pedi também. A gente se vê na próxima. Valeu!